Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute os grandes temas, as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Hoje, nesse programa de número 29, eu gostaria de retomar com vocês uma conversa que a gente já teve no Curto-Circuito 27 e no Curto-Circuito 28, que diz respeito justamente aos limites da introdução das energias renováveis no setor elétrico. No Curto-Circuito 27, nós conversamos justamente sobre o aumento da demanda de flexibilidade do sistema que surge justamente a partir da introdução dessas fontes. E no Curto-Circuito 28, nós conversamos sobre o aumento da demanda de coordenação que surge quando a gente introduz energias renováveis em um setor elétrico, numa participação significativa. Nesse Curto-Circuito 29, eu gostaria de conversar com vocês sobre essas limitações, essas dificuldades e esses problemas em um setor como o setor elétrico brasileiro, que é um setor essencialmente hidráulico. Um setor hidráulico como o nosso leva essa questão da introdução das energias renováveis para uma outra dimensão, para um outro campo, com novas soluções, mas também com novos problemas, com problemas específicos. Pois bem, para ter essa conversa conosco hoje, eu convidei o engenheiro Altino Ventura. Tudo bem, Altino? Bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bem. Bom dia para todos. Muito obrigado por você ter aceito. Altino faz parte de uma estirpe de burocratas estatais no Brasil, que a minha grande e saudosa amiga Carmen Alvear chamava de os desbravadores, uma burocracia estatal fundamental no desenvolvimento do país e principalmente na implantação do setor de energia no Brasil, tanto no caso da indústria de petróleo quanto no caso do setor elétrico. Altino faz parte dessa estirpe, faz parte desse grupo de homens extremamente fundamentais para o desenvolvimento do país. Altino é pernambucano, do Recife, se formou em engenharia elétrica em 1965, na Universidade de Pernambuco, começou sua vida profissional na Sudene, na velha Sudene, desembarcou na Eletrobras em 1972 e 30 anos depois, em 2002, iria justamente assumir a presidência da Eletrobras. Ao longo desse tempo, Altino esteve presente em momentos decisivos do setor elétrico brasileiro. Altino começou na Sudene, participando dos comitês de estudos energéticos do Nordeste, que foi o primeiro espaço de coordenação significativo do setor elétrico brasileiro. Altino estava operando a maior hidrelétrica do país, que é Itaipu. Altino estava operando Itaipu justamente no momento crítico do setor elétrico brasileiro, que foi o racionamento de 2000. Então, operar uma hidrelétrica daquele tamanho, naquelas condições, realmente não é para qualquer um. Mestre Altino estava lá. Estava lá no relatório Kelman, que é um relatório fundamental para a análise do setor elétrico brasileiro. E Altino estava conversando com eles antes aqui, né? No final dos anos 60, Altino estava no Japão estudando hidrelétrica reversíveis, né? Uma coisa que está tão na moda hoje. Mestre já discutia isso lá no final dos anos 70. E, para terminar, durante 8 anos, de 2008 até 2016, Altino foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia. Então, é um profissional de uma riqueza de experiência imensa, e eu aqui estou hiper orgulhoso de receber grande mestre Altino,
que conhece, como eu digo para ele, mais desses rios e dessas barragens do Brasil do que das ruas do velho Recife da sua mocidade. Então, Altino, prazer muito grande, e eu vou começar te perguntando, para começar essa nossa conversa, qual é o papel que as hidrelétricas têm quando você introduz as energias renováveis, né, principalmente eólica e solar, e no caso brasileiro, principalmente eólica, né, dado ao crescimento significativo dessa fonte, dentro de um setor elétrico. O que faz uma hidrelétrica é quando você começa a colocar renováveis, 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 principalmente um setor como o nosso, né? Fundamentalmente hidrelétrico. Obrigado, Altino. Por favor, você com a palavra. Muito bem. Mais uma vez, bom dia para todos. Veja, o papel das hidrelétricas para a incorporação das ditas fontes renováveis intermitentes, que é o caso da eólica e da solar, eu vou enfocar principalmente a eólica. A questão da solar tem algumas similaridades, mas eu acho que a eólica, nesse momento, é a que está talvez mais importante no sistema brasileiro, porque pela quantidade de energia eólica em relação ao porte do sistema e as hidrelétricas. Eu falar a importância das hidrelétricas, no caso, digamos, da incorporação das eólicas, eu gostaria de pontuar dois conceitos que são muito relevantes para o entendimento de como a hidrelétrica, digamos, contribui, viabiliza a eólica com o montante que nós temos, quando da operação do sistema, o que permite uma otimização do conjunto. A primeira questão é o seguinte: eu queria pontuar a diferença entre as fontes de geração tradicionais, por exemplo, as hidrelétricas, as usinas térmicas, qualquer tipo de térmica, nuclear, o carvão, o gás, tá certo? A biomassa, que a gente usa bastante, o bagaço de cana no Brasil. Esse tipo de usina, veja, existe uma ação direta do operador. O operador, que é o operador nacional do sistema, e os engenheiros que fazem não só o planejamento, como a operação real do sistema, junto com as concessionárias e os proprietários dessas usinas, eles têm uma ação direta. Então, veja, o operador, ele despacha essas usinas. A expressão usada pelo sistema elétrico é isso, é despachar a usina, ou seja, colocar a usina em operação, fazer com que a usina opere mais, opere menos. Como é que se faz isso? No caso das hidrelétricas, você faz passar mais água pelas turbinas ou menos água para aumentar ou diminuir a geração de uma determinada hidráulica. Se é uma usina térmica, por exemplo, a gás, você faz com que use mais o combustível, aí aumenta a produção, diminui o uso de combustível, diminui a produção da usina, e o mesmo acontece com o carvão e as outras usinas. Então, as usinas tradicionais que o Brasil tem, e que o mundo tem de modo geral, há uma ação direta do operador no sentido de ajustar a operação dela à necessidade da curva de carga do sistema e dos consumidores. Ou seja, é possível atuar junto dessas usinas no sentido de aumentar ou diminuir a produção das usinas em função das demandas proporcionadas pelos consumidores. Vamos agora olhar a eólica e a solar, que são semelhantes. Veja, o operador não tem esta mesma ação. Quem despacha, quer dizer, quem opera as usinas, definindo o número, a quantidade de energia produzida, seja na eólica, seja na solar, é a natureza. Por quê? Porque a eólica é função de vento. Então, no momento, um empreendedor coloca a usina eólica, instala ela no sistema, faz as conexões para o sistema elétrico, e a usina está lá, pronta para operar em função do vento. E esse vento não é o operador que faz, não são os engenheiros do ONS que estabelecem o vento, é a natureza. Então, então quem despacha a eólica é o vento. Então, se tem vento, ela gera bastante. Se não tem, ela gera pouco. Então, pode acontecer no momento em que se precisa que ela gere mais, que tem uma demanda maior no sistema, não tenha vento.
Ou pode ser o seguinte, no momento que tem bastante vento, tem muita geração, e ela pode ter dificuldade de colocar essa geração na curva de carga. A única ação do operador junto à eólica é desligar a eólica quando tem um excesso de geração. Então, ele pode desligar. Mas, em geral, ele mantém a eólica disponível para gerar e quem ajusta a produção de energia dela é, digamos, a natureza. Então, essa diferença entre uma ação do operador nas usinas tradicionais, que é plena, e a impossibilidade do operador despachar a usina, ajustar a geração dela, porque quem faz é o vento, é uma característica muito importante do que nós vamos falar em seguida. Vem agora a segunda questão, que é uma questão um pouco técnica, eu não vou me aprofundar, mas vou dizer alguma coisa para permitir um entendimento. Veja, a indústria da energia elétrica, as pessoas às vezes esquecem ou falam um pouco nisso, é a única indústria em que o consumo é simultâneo à produção. Esta característica da usina, do sistema elétrico brasileiro e mundial, qualquer lugar do mundo é assim, significa o seguinte: vamos supor que eu tenho uma determinada indústria, eu tenho um forno que consome muita energia, o forno está desligado, sei lá, uma siderúrgica, qualquer coisa assim. No momento em que este forno é ligado, vai um sinal para o sistema elétrico de que a demanda aumentou, entrou esse forno, e precisa uma outra geração para atender essa carga. Esta demanda e esta geração é simultânea uma à outra. Então, o sistema elétrico tem uma capacidade muito grande de ajustar a cada instante esta demanda de energia com a capacidade de geração. Isso acontece em todas as cargas. Quando você liga uma lâmpada na sua casa, naquele momento aumentou a demanda do sistema. É evidente que tem outras cargas que estão aumentando também, mas olhando só aquela lâmpada, aumentou aquilo ali. Quando aumenta aquilo ali, aí vai um sinal para o sistema que a demanda subiu, teve mais essa cargazinha, tá certo? É claro que a lâmpada é muito menor do que o forno, mas essa carga entrou. Aí precisa aumentar a geração. Aí o sistema tem como fazer isso, eu vou entrar num pequeno detalhezinho, sem explorar com profundidade, para poder depois ver como é que a eólica ajusta, como é que a eólica tem limitações no sistema elétrico brasileiro. Já tem essas limitações hoje. Então, veja bem, essa simultaneidade entre a produção e o consumo, tá certo? Ela ocorre em cada instante. É instantâneo o negócio. Quando a gente diz, olha, a demanda máxima do sistema é 50 mil megawatts por hora. Isso aí é uma demanda média dentro de uma hora. Ao longo dessa uma hora, isso flutua em função das cargas que estão sendo ligadas, desligadas, etc., que é o consumidor que diz, que forma uma curva de carga ao longo das 24 horas, e isso todos os dias do ano. Aí, veja, no momento em que o sistema está ajustado, uma demanda igual à oferta, então o sistema está equilibrado, certo? Aí, de repente, entra uma carga. Bom, entra essa carga, aí, veja bem, eu preciso colocar a geração. Quando esta carga entra, aumenta a demanda do sistema, e eu estou com a geração igual à demanda anterior. Então, o que é que acontece nesse momento? Tem uma pequena modificação da frequência do sistema. A frequência do sistema, que é 60 ciclos por segundo, cai, começa a cair. Neste momento que a frequência cai, vai um sinal para o sistema dizendo, olha, está havendo um desequilíbrio entre a demanda e a oferta, eu preciso igualar, porque a oferta é igual à demanda em todos os instantes. Quem faz isso no nosso sistema e de uma maneira automática, as nossas hidrelétricas fazem isso. Isso, inclusive, vai ser necessário porque eu vou falar sobre a eólica. Como é que a hidrelétrica faz isso? Não precisa o operador entrar com uma ação na hidrelétrica. Quando esse sinal chega no sistema hidrelétrico nosso, tá certo? Então, esse sinal diz o seguinte, olha, tenho que aumentar a geração hidrelétrica.
Aí, automaticamente, as máquinas hidrelétricas abrem o disjuntor, a turbina, o circuito da turbina, abre um pouquinho, entra um pouquinho mais de água, aí aumenta a geração e volta a igualar a oferta com a procura. Se isso não for feito, a demanda, a frequência do sistema vai caindo para poder a demanda se igualar à oferta, e chega um ponto que tem um colapso no sistema. Aí é uma perda total de geração de tudo, aí há um blackout geral. Então, isso é um processo automático. A melhor usina para fazer isso é a hidrelétrica. Ela faz isso instantaneamente. Então, nesse sentido, o nosso parque hidrelétrico tem um papel fundamental. Isso aí é chamado, no jargão do setor elétrico, como a chamada reserva girante. O que é essa reserva girante? São máquinas hidráulicas. Eu tenho, por exemplo, uma máquina numa usina hidrelétrica de 100 megawatts. Estou gerando 90. E ela está ligada lá, gerando 90, mas pode gerar 100. Então, em algum momento, vamos supor, eu posso aumentar a geração, aumentando a quantidade de água, ela passa de 90 para 92, aumenta. Pode ser o contrário também. Eu desligar uma carga, aí a hidrelétrica recebe o sinal, a frequência sobe, aí vem o sinal, aí eu diminuo a água que entra, né? Então, a hidrelétrica faz isso simultaneamente, é uma maravilha. Então, veja bem, nesse sentido, a hidrelétrica tem um papel importantíssimo para as eólicas que entram no sistema. Porque eu tenho no nosso parque hidrelétrico uma reserva girante, que é uma espécie de backup, que permite complementar ou atuar nas variações que ocorrem na eólica por mudanças nos ventos, que é uma coisa da natureza e que não tem uma ação do operador do sistema. Então, aí agora eu vou falar sobre a entrada das eólicas. Suponha que entrou um parque eólico pequeno. Nós temos, por exemplo, no Nordeste, nós temos 100 mil megawatts, 10 mil megawatts de hidráulica no São Francisco, operando. Posso operar os 10 mil, operar 6 mil, 4 mil, etc. Essa operação no São Francisco, das nossas máquinas hidrelétricas, não é uma operação que tenha um controle total, liberdade total. Porque um rio, como São Francisco e outros qualquer, tem os usos múltiplos da água. Então, eu tenho que manter vazões mínimas nas usinas, por questões ambientais, para não matar os peixes da jusante. Eu tenho que manter vazões mínimas por conta do abastecimento das cidades que estão na jusante no rio. Eu tenho irrigação, eu tenho outros projetos, outros usos do rio, em que limitam um pouco a flexibilidade que se tem para poder operar essas usinas. Porque eu podia dizer, olha, eu tenho 10 mil megawatts, tá? Eu posso contar com 10 mil de reserva gigante. Não pode. Tem um equilíbrio nisso aí em função de outros usos. Então, veja bem, suponha que o Nordeste é a região do Brasil que tenha as condições mais favoráveis de vento. O que é que significa isso? Significa que os ventos do Nordeste são ventos assim muito bons para se produzir energia elétrica, porque eles existem de janeiro a dezembro, eles têm direções muito parecidas, veja, a intensidade de vento é grande. Então, quando eu coloco uma eólica no Nordeste, eu invisto uma certa quantidade de recursos financeiros e instalo a eólica. Ela produz, a energia que ela produz é função dos ventos. Se os ventos são bons, ela produz mais. Se os ventos não são bons, ela produz menos. Se eu colocar essa eólica na Alemanha, o investimento é parecido. Equipamento, a torre, etc, etc. O vento lá é muito inferior ao nosso. As estações do ano são diferentes, as direções do vento mudam, quantidade. Então, essa mesma eólica na Alemanha produz, sei lá, metade do que produz no Brasil. Portanto, é mais cara. Então, a nossa é muito favorável. E o Nordeste é a região que mais beneficia a eólica do sistema brasileiro, porque eu invisto uma certa quantidade de recursos na eólica e ela produz muita energia. Então, é muito vantajoso a eólica no Nordeste. Então, vamos supor que a gente colocasse poucas eólicas no Nordeste. Eu tenho 10 mil megawatts hidráulicos no São Francisco, aí coloco, vamos supor, 2 mil, 3 mil. Então, essa quantidade pequena não produz nenhuma redução. Eu posso operar, tem mercado no Nordeste, tá certo? Tem, sei lá,
O São Francisco tem 10 mil megawatts hidráulicos, eu posso usar uma parte dessas hidráulicas para, quando a eólica parar de operar, aí eu uso a hidráulica e vou complementando, etc. O problema é que, como a região é muito favorável, então, o sinal para os investidores é de colocar eólica no Nordeste. Em vez de colocar uma eólica, por exemplo, no Espírito Santo, eu colocando no Nordeste, ela produz mais energia. Então, o programa eólico é todo uma maneira muito intensa. Então, ele hoje já é um programa em que tem, vamos supor, mais de 10 mil megawatts, mais do que a potência instalada no São Francisco. Então, vamos supor, eu não tenho os números atuais, quer dizer, mas isso está crescendo e continuará crescendo. Ou seja, quando nós terminarmos essa década, se continuar no ritmo que está, veja bem, vai ter de eólica 20 mil, 30, não sei quanto vai ter. Vai crescer bastante. Mestre Altino, hoje, a capacidade instalada de eólica é 25 gigawatts. Certo. 25, essa é a capacidade instalada de eólica. E de hidro é 109. É claro. Mas isso então, é no Brasil hoje, todo. no Brasil todo, a capacidade Brasil todo. instalada hoje de eólica já atinge 14% da capacidade instalada. Exatamente. Veja, agora eu estou me referindo ao seguinte, no Ao caso, porque Nordeste? o raciocínio em cima do Nordeste mostra consequências que nós já estamos tendo, que cria, vamos supor, algo que talvez não seja desejável no sistema elétrico, que eu vou chegar lá. Que é o seguinte, como eu tenho 10 mil megawatts no São Francisco, no Redondo, e tenho mais de 10 mil, desses 25 mil eólicos, uma boa parte dele está na região Nordeste, que é a região mais favorável, talvez tenha lá, 15 mil dos 25, não sei o número. Mas esse número varia muito porque a dinâmica é muito grande, os investimentos estão sendo feitos. Então, vamos supor, vamos raciocinar, sei lá, de repente, não vamos levar muito a sério os números, porque esses números, inclusive, variam. Eu quero mostrar o contexto. Vamos supor, o São Francisco tem 10 mil megawatts, eu tenho, 12 mil ou 15 mil de eólica no Nordeste. Se não tem isso, daqui a pouco eu vou ter, com mais 2, 3 anos, vou ter. Então, vamos supor que eu tenha 15 mil. Então, em alguns momentos, eu estou gerando quase tudo de eólica. Ou seja, porque ela está ligada, tá certo? O vento permite que eu opere elas, tá certo? O proprietário dela quer que ela opere para poder entregar aquela energia que ele se comprometeu no leilão, a energia anual. Quando tem vento, ele tem que gerar, senão ele perdeu aquela energia. Né? Então, ele está gerando o máximo. Vamos supor que, neste momento, tenha demanda. O conceito de ter demanda é um conceito um pouco, mas não vamos entrar nesse mérito. E o sistema consegue receber essa geração da eólica, que em algum momento recebe, aliás, vários momentos. Aí está gerando esses 12 mil, digamos, ou 15 mil. Aí está gerando. Veja que esta geração tem uma demanda associada a ela, porque o consumo é simultâneo à produção. Então, de repente, há uma mudança no vento. Essa mudança do vento, veja bem, é uma mudança que pode ocorrer das maneiras mais variadas possíveis. Com essas nossas mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo, aí a coisa está se tornando muito mais variável isso. Então, suponha que eu tenho 12 mil gerando, tá certo? Dos 15 mil, 12 mil, aí, de repente, esses 12 mil caem para 4 mil. Porque não tem vento. Não há como o operador dizer, não, espera aí, você que é dono daquela eólica, volte a gerar os 12, eu estou precisando dos 12. Não tem. Agora, essa mudança não é instantânea. É uma mudança que pode levar 20 minutos, pode levar 30, pode ser mais rápida, tá certo? Mas, em algum momento, aqueles 12 mil que estavam gerando cai para 4. Isso já aconteceu mais de uma vez na região Nordeste. É um fenômeno que acontece na natureza. E não há como o operador mudar isso aí. Quando cai de 12 para 4, tem 8 mil megawatts que estão ligados no sistema como carga, que deixou de ter sua geração. Aí precisa que esta geração apareça no sistema ao longo desses 20 minutos, ou até instantaneamente. Como é que isto aparece? Aparece porque eu tenho as usinas hidrelétricas que estão gerando sem ser na sua capacidade máxima.
porque se mantém uma parte da geração hidrelétrica sem produzir, para ter essa reserva girante, como é chamada no setor elétrico, para pegar essas variações de geração e de demanda também. Porque antes da eólica, eu tenho pequenas flutuações instantâneas da demanda. Isso eu consigo atender com a reserva girante hidráulica. Então, aí vem o sinal para as hidrelétricas, aí as hidrelétricas recebem aquele sinal que saiu 8.000 megawatts de geração do sistema e que precisa aumentar a geração hidrelétrica para não provocar um blackout no sistema. Aí, veja, aí esse processo se faz automaticamente. Então, as hidrelétricas recebem o sinal, aumenta o uso da água, tá certo? Nas turbinas, e aumenta a geração, e, portanto, o sistema vai operando. Agora, imagine o seguinte, pode surgir uma pergunta. Esses 8.000 é muito ou é pouco? Os 10.000 que está lá no São Francisco? Então, a resposta é a seguinte, é muito. É muito porque eu não consigo manter 8.000 megawatts de reserva girante em um parque de 10.000, que é o São Francisco. Eu tenho que gerar ao São Francisco, eu tenho restrições ambientais, como vazão mínima, como outros usos da água. Então, eu não tenho um montante assim muito elevado de reserva girante para substituir as eólicas que deixaram de gerar por falta de vento. Quando se faz isso, quando isto ocorre, já ocorre, tá certo? Eu tenho que trazer reserva girante hidrelétrica para o Sudeste, usinas do Sudeste, porque o São Francisco não comporta fazer reserva girante para um parque eólico na região Nordeste com essa dimensão, que pode ter variações desta ordem de grandeza. Então, vem para o Sudeste. Isso é um processo quase que automático. Só que este processo aí, automático, veja bem, cria uma série de pequenas dificuldades, e eu vou citar uma aqui bem objetiva, para ficar claro, que é o seguinte, veja bem, o Sudeste está mais ou menos a 2.500, 3.000 quilômetros elétricos de distância, tá certo? Então, é o seguinte, porque são as linhas de transmissão, porque para o Nordeste vir para o Sudeste, eu tenho que tem uma ligação Nordeste-Centro-Oeste, mas tem que ir pelo Norte, voltar pela Norte-Sul. Então, é o seguinte, as distâncias elétricas são muito grandes, isso cria uma necessidade de operar de reativos no sistema, que precisa ter um certo controle, introduz, no mínimo, uma dificuldade. Mas eu queria dizer algo aqui, tá certo? Que não sei se todos vão compreender, que é o seguinte, eu faço parte da Academia Nacional de Engenharia, em particular do Comitê Técnico de Energia lá, e que a gente tem uma série de trabalhos que se faz, envolve, etc. Uma das reuniões do Comitê Técnico, tá certo? Que ocorreu logo depois da crise de 2021, Que crise foi essa? Uma crise de redução das vazões da hidráulica. Perspectiva de nós termos racionamento. Aliás, foi feito o racionamento via preço, porque subiu-se o preço da energia elétrica, os brasileiros não tiveram como pagar aquele preço, alguns deles, e houve um racionamento. É evidente que quando o preço sobe, tá certo? A demanda cai. No mundo inteiro sempre foi assim. É a lei da oferta e da procura. Então, tivemos racionamento via preço naquela ocasião. O pior racionamento que existe, porque esse preço contaminou a sociedade de uma forma conjuntural e estrutural. E uma das elevações da inflação neste período foi fruto desse racionamento via preço que foi feito na época da crise de 2021. Nesta crise, nós não tínhamos pouca água. Então, o que é que fazia? Nós tínhamos que certos usos múltiplos, como, por exemplo, a navegação no Tietê, ficou prejudicada. Então, a gente tinha que gerar da maneira mais eficiente com as usinas hidrelétricas, poupar água em algumas bacias, operando as térmicas no máximo, gerando o máximo de eólica no sistema. Em suma, foi uma fase em que exigiu um certo cuidado, tá certo? Para que o racionamento não fosse além do via preço que foi feito, e cortar carga, se fosse o caso, porque ficou uma hidrologia muito desfavorável.
eu assisti uma palestra de um assessor do diretor da antiga CESP, que foi privatizada lá as empresas, em particular a usina de Porto Primavera. Tá certo? Isso era no período do primeiro semestre, primeiro trimestre, quando as usinas da Amazônia, inclusive Tucuruí, operavam bastante. Então, ele fez uma palestra e disse, olha, pessoal, veja bem, está havendo uma situação aqui que, para nós, é uma situação, eu vejo isso com uma desotimização muito grande. O operador nacional do sistema pediu para nós colocarmos todas as máquinas hidrelétricas de Porto Primavera em operação com valores bem baixos, gerando pouco, atendendo a restrições de não usar muita água, valores bem baixos, portanto, com sobra de geração nas máquinas de Porto Primavera, para fazer reserva girante para as eólicas do Nordeste. Isso, olha, está tão longe lá o Nordeste, então o que é que nós fizemos? Claro, nós obedecemos, mantivemos as máquinas de Porto Primavera gerando muito pouco. Neste muito pouco, desotimiza a produção hidrelétrica. Eu tenho que usar mais água para cada quilowatt-hora produzido, porque eu estou com a máquina fora do seu ponto ótimo. Então, está tendo um pequeno desperdício de hidrologia. Mas, tudo bem, precisa fazer a reserva girante, muito bem, fizemos isso aí. Bom, neste momento, a usina de Tucuruí, com bastante água, que é o período chuvoso do Tocantins, como é de Belo Monte e das usinas da Amazônia, tá certo? Tinha energia turbinável vertida, ou seja, poderia aumentar a sua geração, tá certo? Aumentar a sua geração, porque tinha máquina, tinha água, tinha transmissão e não conseguia fazer aquilo. E nem podia ter o papel de reserva girante para as eólicas do Nordeste. Tivemos que fazer a reserva girante no Sudeste. Mestre Altino, só para que o pessoal entenda, nós estamos falando da geração eólica no Nordeste, de Porto Primavera, que é uma usina hidrelétrica no Sudeste, e de Tucuruí, que é uma usina hidrelétrica no norte do país. Nós estamos falando das 3 regiões afetadas por essa introdução da energia eólica no Nordeste. Ou seja, você está gerando energia eólica no Nordeste e você está vertendo água no norte do país. Está jogando fora a água. Exatamente. Eu podia, numa situação dessa, vamos supor, podia aumentar a geração eólica no Nordeste e diminuir a geração do São Francisco, mas essa geração do São Francisco, do Itucuruí, ela já está computada nos balanços energéticos. Veja, então, em alguns momentos, para gerar essa hidrelétrica existente no período que eu tenho excedente nas usinas da Amazônia, tem sido desligada a eólica. Neste período crítico, se desligou a eólica no Nordeste, porque a curva de carga não cabia a eólica, mais a geração de base no São Francisco. Portanto, essa complementação da eólica com essa geração de base hidrelétrica do sistema brasileiro, ela não está muito bem ajustada. Esta é uma outra questão. É uma questão que pode exigir do operador desligar a eólica, para poder gerar as usinas do São Francisco, em função de questão de transmissão, localização de geração, etc. O que eu estou falando aqui é outra questão. É uma questão de eu ter uma geração eólica muito elevada. Eu estou dizendo muito elevada, cada pessoa entende de uma maneira, mas o que nós temos hoje já é bastante elevado. E vai aumentar muito, no mínimo dobrar. Isso vai exigir uma reserva girante do sistema, e o sistema não tem como fazer. Em 2021, ficou caracterizado que uma parte da reserva girante para a eólica no Nordeste, naquela crise que nós tivemos, foi deslocada para o Sudeste, dito pelo proprietário da usina de Porto Primavera, atendendo um pedido do ONS. E de lá para cá, essa eólica já cresceu muito e vai continuar crescendo. Então, ninguém no setor elétrico brasileiro está, veja bem, fazendo uma advertência, levantando uma dúvida sobre esse crescimento da eólica sem limite no sistema.
eu fico muito surpreso de ver como é que os técnicos do ONS, que estão vendo este problema, estão sentindo essa dificuldade de operar o sistema, de ter reserva girante para essa eólica. Eu não vejo um técnico manifestar uma inquietação, num seminário, numa entrevista. Quer dizer, então eu fico assim, sei lá, em alguns momentos eu fiquei pensando, será que eu estou errado? Eu não estou, não. São os fatos que estão acontecendo. Então, se estas eólicas vão continuar entrando, nós vamos ter, aliás, vamos ter não, já temos, mas vamos ter, aumentar. Ter que desligar eólica durante o período de janeiro a maio, quando entra as usinas da Amazônia na base, porque tem um excedente de geração, não cabe esta geração na curva de carga do sistema, tá certo? Que é muito intensa, são 25 mil megawatts das usinas da Amazônia, tá certo? E outras que têm que ser geradas no São Francisco e na Bacia do Paraná. Esse mundo, essa geração de base, nos fins de semana, nas madrugadas dos dias úteis, nos feriados, no carnaval, que é nesse período, tá certo? Que a demanda cai bastante, não cabe essa geração e a geração eólica. Não consegue entrar nas duas porque o consumo é simultâneo à produção. Então, o que se faz nesse momento é ter que desligar algumas eólicas ou desligar a hidráulica. Quer dizer, ou seja, deixar de utilizar a energia que entrou no sistema pelos leilões, seja da hidráulica, seja da eólica. Esse é um problema. O outro problema é, com este parque eólico crescendo da maneira que está, que vai exigir uma reserva girante que o sistema não está preparado para dar. Não está. Em 2021, a reserva girante já estava no Sudeste. Hoje, eu não sei, eu ouvi falar que Itaipu está fazendo rampa de lá, da geração de Itaipu da rampa, que em princípio nunca fez isso, não sei se também está chegando a necessidade de reserva girante lá. E crescendo, 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 não sei como é que o sistema vai se operar de uma maneira eficiente. O que eu chamo de maneira eficiente é conseguir entregar a energia que está prevista pelas eólicas e prevista nas hidráulicas, que passaram em leilão e que tem que entrar no sistema, e com essas restrições vamos ter dificuldade de colocar. Bem, eu fiz essa abordagem inicial Mestre aqui um Altino, pouco, só deixa eu... mas agora eu queria ver se tem algumas perguntas para a gente esclarecer algum ponto, levantar alguma coisa, etc. Bom, vamos lá. Mestre Altino, o senhor é um dos poucos que levantam esse tema, que levantam essa questão de que há um limite para a introdução das energias, principalmente no caso brasileiro, né, que nós temos esse crescimento acentuado da eólica, muito forte, e que existe um limite para isso. Quer dizer, as nossas hidrelétricas, que são capazes, são recursos de flexibilidade, são capazes de fornecer essa flexibilidade necessária para a introdução de fontes de energia intermitentes, né, descontínuas, irregulares, como é o caso das renováveis. Isso é uma vantagem que nós temos. Isso sempre a gente chama atenção que isso é uma vantagem. Mas essa vantagem ela tem um limite. Ela tem um limite. O que eu queria colocar é que eu acho que é muito importante essa questão que o senhor coloca, que é o fato do seguinte, olha só, há um limite aqui. E a gente tem que preocupar-se com esses limites. Se a gente considera só o lado das eólicas, é importante você ter energias renováveis, é importante você colocar as energias renováveis, é importante o crescimento da eólica, mas como tudo no setor elétrico, quando a gente só olha um pedaço, né, sem olhar o todo, a gente vai enfrentando problemas. Então, eu acho que hoje você tem esse problema. Você tem uma política de incentivos que fortalece a entrada dessas renováveis, você considera que a flexibilidade, a reserva girante, ela pode ser fornecida pelas energias hidráulicas, mas, no entanto, isso tem um limite, né? Parece que a gente não consegue ter essa visão global definindo, olha só, tem um limite. Se a gente não equacionar esse problema, isso aqui vai desestruturando completamente o setor. Como o senhor disse, quer dizer, a gente, por um lado, utiliza a energia renovável das eólicas para gerar energia elétrica e jogar no sistema, e, por outro lado, a gente está jogando fora água, que também é uma energia renovável, né, que também está numa usina hidráulica, fora, sem gerar, simplesmente para poder compatibilizar as hidráulicas.
com a entrada das renováveis. Mas, Altino, esse é um problema sério, é um problema que está acontecendo. Acho que nasce de uma incapacidade muito grande hoje de você ter coordenação no setor elétrico. Eu te diria o seguinte, diante de um problema como esse, como é que você vê, qual seria o tipo de recurso que a gente poderia usar? O pessoal fala muito em energias nas hidrelétricas reversíveis, em soluções desse tipo. Quer dizer, como é que se equaciona, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é definir um limite, né? Existe um limite até onde nós vamos. Depois, para aumentar esse limite, a gente vai ter que encontrar soluções, e na medida em que vai encontrar soluções, a gente vai ampliando esse limite, né? Mas para e passo. Essas soluções estariam aonde, professor? Como é que a gente poderia avançar nisso de uma forma mais Essa, equilibrada, sustentável? perfeito. Para avançar, para responder essa pergunta, eu vou primeiro fazer algum complemento à sua colocação lá sobre essa existência do limite. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer é o seguinte: achar este limite não é uma coisa fácil. Esse limite, veja, porque veja bem o seguinte: quando eu aumento a eólica no Nordeste, como eu estou fazendo, forçosamente eu vou levar a ter que desligar algumas eólicas em alguns momentos, particularmente no período de janeiro a maio, quando as usinas da Amazônia têm água e operam na base, são mais de 20 mil megawatts instalados lá. Quando chega a madrugada, nos dias úteis, ou nos fins de semana, ou em carnaval, feriado, a demanda cai e, veja, há um excedente de geração em alguns momentos do dia. Então, é o seguinte, aí nesse caso, desliga-se a eólica, vamos supor, faz com que ela não gere. Então, essa energia que ela teria que entregar ao sistema se perde. Ou então, se eu gerar nela, eu desloco geração hidráulica, que já existe no sistema e que também está computada nos balanços energéticos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa necessidade de reserva girante, que eu não tenho uma flexibilidade total. Eu não posso pegar o São Francisco, por exemplo, e colocar 8 mil megawatts de reserva girante no São Francisco. Tem outros usos do recurso hídrico. Então, essas duas restrições introduzem desotimização no sistema. Quando isso continua crescendo, a coisa tende a... Eu tenho uma preocupação, não sei como é que isso vai ser ao longo dessa década, até 2030, entrando a quantidade de eólica no Nordeste. Então, eu diria o seguinte: a primeira coisa que poderia, digamos, amenizar este problema de uma forma razoável seria nós espalharmos a eólica pelo Brasil todo. Por quê? Porque eu teria uma diversidade de vento. O Brasil é muito grande, tá certo? Então, vamos supor, quando falta vento no Nordeste, de repente tem lá no Rio Grande do Sul, pode ter no Rio de Janeiro. Então, se eu fizer, de alguma maneira, uma diversidade de eólicas espalhada no Brasil, é claro que essas eólicas fora do Nordeste têm um custo maior. Mas, de alguma maneira, eu ganhava alguma pequena otimização na operação conjunta desse sistema para os montantes de eólica que estão colocados aí. Bom, a outra solução é uma solução em que as pessoas do setor elétrico brasileiro não estão familiarizados com ela, e quando se avança nessa direção, tá certo? Então, as pessoas reagem de maneiras mais diversificadas, porque é uma solução nova, que é a solução da usina reversível. Então, eu vou dizer por que a reversível pode ser utilizada para amenizar esse problema e por que eu tenho essa reação. Veja, o setor elétrico brasileiro, durante os últimos 40, 50 anos, trabalhou com as nossas bacias hidrográficas regularizadas do Mestre, São Francisco. só um pequeno comentário, lembrando ao pessoal que uma hidrelétrica reversível é justamente aquela hidrelétrica que você, quando tem energia sobrando, você bombeia essa energia para em cima de um morro, para um reservatório, né, que está em cima de um morro, de uma forma simplificada, fica guardadinha essa água lá em cima, e quando você precisa dessa energia, né, você faz ela ter uma queda, né, descer o morro, e lá embaixo você coloca uma turbininha e você gera a energia, ou seja, uma forma de estocagem
clássica no setor elétrico, onde você usa o relevo, né? Tem energia sobrando, bombeia lá para cima, precisa de energia, desce, deixa a energia, né? A água descer e roda a turbina e vai. Isso é uma reversível. Né? Não, só esse Perfeitamente. pequeno comentário que lembra que o pessoal da gente Muito às bom, vezes não muito bom, sabe. porque fica caracterizado. A usina reversível é uma usina completamente diferente da usina convencional. Mas o setor elétrico brasileiro trabalhou nos últimos 40, 50 anos com a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná, ambas muito bem regularizadas. O que é que significa isso? Significa que foram construídos reservatórios, grandes reservatórios, no São Francisco, que é o caso Sobradinho, Maria também tem um papel relevante, mas principalmente Sobradinho, e na Bacia do Paraná, vários reservatórios, Tubiara, Furnas, Nova Ponte, São Simão, em suma, vários reservatórios que permitiram regularizar essas bacias. O que é que significa regularizar uma bacia? Esses reservatórios guardam a cheia do rio e usam durante o período seco do rio, o que faz que de janeiro a dezembro eu tenha, vamos supor, vazões mais ou menos constantes do rio, porque eu transfiro a cheia do rio para o período seco. Isso otimiza a geração hidrelétrica, é claro, porque aquela cheia que eu tinha que ir embora, passar pelo vertedor e ia para o mar, tá certo? Eu, de alguma maneira, guardo e uso no período seco. Então, a familiaridade dos brasileiros na área de energia elétrica foi com essas duas bacias. As outras bacias no Brasil, no sul, por exemplo, não tem. No sul, o Rio Iguaçu e o Uruguai não tem locais para construir reservatórios, como construímos Sobradinho, Itubiara, Furnas, etc., no Sudeste. Não tem. Então, as bacias do Iguaçu e do Uruguai não foram regularizadas, não foram plenamente regularizadas. Isso porque não era possível, não tinha local para fazer reservatório. O Tocantins também não tem local para um reservatório adequado. O reservatório Serra da Mesa Montante lá pega um pequena da área de chuva do Tocantins, então o Tucuruí não é regularizado pelo fato do Tocantins não ter local adequado para fazer o que fizemos no São Francisco, na Bacia do Paraná, e o Araguaia também não está regularizado, então não é regularizado. Mas acontece que, como a maioria é na bacia do São Francisco e do Paraná, os brasileiros que trabalham no setor elétrico, tanto de planejamento como de operação, se habituaram a ter esses reservatórios que guardam esta água. Tá certo? Guarda essa água e, portanto, há uma ação do operador muito efetiva nesses reservatórios, com essa água que pode ser guardada, que é a fonte primária, é o combustível para gerar nas hidrelétricas, e com isso o sistema funcionou muito bem nos últimos 50 anos. Qual foi a perturbação que trouxe nisso? As usinas da Amazônia. Porque as usinas da Amazônia, que são rios não regularizados, tá certo? Não conseguem gerar de janeiro a dezembro. Gera de janeiro a maio, mais ou menos. E depois não tem praticamente água. Então, isso foi um impacto muito grande, porque são muitas usinas dando uma geração de base enorme. Então, ficou o discurso, precisamos fazer reservatório, precisamos. Esse discurso está sempre presente, está faltando reservatório. Bom, eu quero informar, com a minha experiência, que as usinas da Amazônia não tem lugar para fazer reservatório. São usinas de planície, não tem como fazer um reservatório como Sobradinho, como Itubiara, sem criar problemas ambientais, muito complicado. Então, a regulação lá não vai ser possível ser feita. Bom, então, veja bem, aí o que é que acontece? Esse sistema brasileiro, com essa característica, a usina reversível, ela tem um papel, ela se ajusta muito bem para otimizar este processo de geração. O que é que eu estou chamando de otimizar esse processo de geração? É combinar essa geração de todas essas usinas, inclusive das fontes renováveis, tipo eólica, e a solar também, que tem algumas características parecidas, de tal maneira que esse conjunto de geração, em cada instante, se ajuste à curva de carga dos consumidores. Os consumidores dizem quanto quer usar de consumo ao longo das 24 horas. Isso varia bastante, de janeiro a dezembro e ao longo das 24 horas. Isso aí não há como a gente dizer para o consumidor, olha, não gere às 6 horas, desliga os seus aparelhos eletrodomésticos às 6 horas da noite e liga às 3 horas da madrugada. Não existe isso.
consumidor usa quando ele precisa da energia. Então, esse ajuste desta geração, que é muito complexa, essa integração de geração de usinas hidrelétricas, usinas térmicas, nuclear, carvão, a biomassa, o gás, junto com as renováveis, que está tendo uma participação muito significativa, tanto a eólica quanto a solar. A solar introduz outros fatores perturbadores. Eu não vou entrar aqui no detalhe, vamos enfocar principalmente a eólica nesse momento. Então, veja bem, como é que a reversível faz isto? Veja bem, primeiro, a reversível no mundo é usada como ciclo diário. Ou seja, a usina reversível, por exemplo, na França, no Japão, tá certo? Ela que tem um parque térmico nuclear, a usina nuclear gera, principalmente a França, 70% da geração é nuclear. A nuclear gera 24 horas em valores constantes máximo. O consumidor, em algum momento, não precisa dessa geração na madrugada. Então, há uma sobra de geração. Aí, o que é que a reversível faz? Esta sobra da geração do sistema francês ocorre na madrugada. Eles criaram uma tarifa custo marginal, mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos olhar o aspecto mais simplista, digamos, da coisa. Então, tem sobra de geração. Aí, o que é que ele faz? Ele pega essa sobra, bombeia a água na reversível, leva a água do reservatório inferior para o reservatório superior, durante a madrugada. Aí, quando chega de tarde, que a demanda aumenta, e no início da noite, tá certo? Que tem um consumo maior, que as nucleares, eventualmente, podem ter uma pequena dificuldade de atender essa demanda maior, aquela reversível que bombeou, é uma bomba, e essa bomba vira gerador. Aí, aquela água do reservatório superior gera essa energia e atende a curva de carga do consumidor. Então, a maneira reversível faz este papel, ou seja, um papel importante no sentido de permitir ajustar a geração do sistema à curva de carga do consumidor, porque a geração é simultânea ao consumo, não há como mudar isso aí, é uma das características da indústria da energia elétrica, talvez seja a única indústria no mundo que tem isso. Então, veja bem, essa reversível no mundo a experiência é diária, é de fazer um ajuste da curva de carga diária, que tem carga muito leve, demanda muito leve na madrugada e demandas elevadas no final da tarde e início da noite. Então, é feito dessa forma. Isso é feito no Japão, na França e feito nos sistemas que têm geração de base como térmica. No nosso caso, com aquela regularização do São Francisco e da Bacia do Paraná, a gente fazia aquilo ali, mas veio uma perturbação. As usinas da Amazônia e agora as eólicas. Então, o Brasil, veja bem, agora, essa reversível, quando faz isso, veja, quando faz isso, a reversível, ela tem uma perda de energia, porque entre o bombear e o gerar, tem uma redução da ordem de 20%. Ou seja, a reversível, ela usa 100%, usa 100 unidades de energia e entrega de volta 80%. Só que esses 100 que ela usa é uma energia que tem um custo muito baixo. E aqueles 80 que ela devolve tem um custo muito valorizado, porque é na hora da ponta, quando se precisa da energia, e que ela vale mais, e permite operar o sistema. Então, eu já vi pessoas dizerem assim, olha, eu sou contra a reversível porque tem perda. Veja, essa perda não existe. Por exemplo, se Belo Monte está vertendo na madrugada, essa água que não passa nas máquinas e vai para o vertedouro, porque tem máquina, tem água e tem transmissão, não tem demanda. Então, é o seguinte, essa energia, o custo dela é zero. Eu bombeio, tá certo? E depois uso 80% do que eu usei para bombear, para devolver o sistema. Isso que eu bombeei tem custo zero, porque a usina está vertendo, tá certo? Não tem custo adicional nenhum, nunca é zero, tem sempre um custo mínimo, mas é um custo muito baixo. E quando eu devolvo os 80% do que eu bombeei, eu estou devolvendo numa situação muito mais nobre o preço da energia. Então, veja bem, então a reversível no Brasil, ela vai ter uma conotação, vai ter um papel diferente do papel que existe da reversível no mundo. A reversível no mundo, que é de sistemas térmicos, ela tem características de área de operação. A nossa, nós vamos inovar.
Mais uma vez, o Brasil vai inovar no setor elétrico. Já inovou com os reservatórios, a regulação das nossas bacias. Coisa nova. Continua sendo um caso único no mundo. O Canadá tem também alguma coisa parecida, outros também tem, mas o do Brasil é um caso único, que é a chamada reversível sazonal. O que é que significa isso? Significa o seguinte: uma reversível sazonal é uma reversível que opera ao longo do ano. Bombeia de janeiro a maio, não só do ponto de vista diário, com um papel semelhante ao que existe no mundo com geração térmica, como também bombeia em função que de janeiro a maio eu tenho uma oferta de energia muito elevada no Brasil, que vem das usinas da Amazônia, em rios não regularizados, e a presença de eólica e das outras usinas que eu tenho que gerar de alguma maneira. Então, esse excedente de geração eu posso bombear, certo? E usar no segundo semestre que eu não tenho essa oferta da Amazônia. Então, eu faço, do ponto de vista sazonal, um ajustamento da oferta de energia elétrica no Brasil à curva de carga dos consumidores, que é muito semelhante de janeiro a dezembro. Quando se faz isto, esta reversível sazonal desempenha um papel de novos reservatórios de armazenamento. É como se eu estivesse construindo reservatórios de armazenamento, de regularização nos rios da Amazônia, que eu não posso fazer por razões ambientais, porque a região não tem locais adequados, como tem o Sobradinho e temos Itubiara e outros reservatórios. Então, esta reversível sazonal, ela tem esse papel importantíssimo de permitir construir, quer dizer, ter novos reservatórios, equivalente, benefícios de novos reservatórios para as usinas da Amazônia, que eu não posso regularizar. E tem também o papel de armazenar, de operar no ciclo diário. As duas coisas não são incompatíveis no ciclo diário. Quer dizer, com este tipo de usina hidrelétrica reversível, eu tenho uma possibilidade, tá certo, de fazer reserva girante e permitir a integração dessas energias eólicas de uma forma muito mais eficiente que hoje não estou conseguindo fazer. Quero fazer um comentário importante. Que características devem ter essas reversíveis sazonais? Ela tem que ser, primeiro, pode ser em qualquer lugar do sistema elétrico brasileiro. Qualquer lugar, porque o sistema é interligado. Ela tem um papel assim de servir ao sistema como um todo. Ela tem que ter uma queda elevada. Ou seja, não pode ser uma reversível com queda de 100 metros, 200 metros, não. O ideal é ter queda de 800, 900 metros. Com que objetivo? O objetivo de eu ter um reservatório de montante com um volume menor, porque eu ganho com a queda da usina. Então, eu posso ter um volume de reservatório para armazenar água menor. Bom, posso ter várias dessas usinas espalhadas pelo Brasil, em qualquer lugar. Então, elas vão ter um papel no sistema atual brasileiro e no sistema que vem aí com mais eólico, porque o Brasil tem um grande potencial eólico, vai ter essas energias intermitentes de alguma maneira. Elas vão ter, outra coisa, não tenho regularização na Amazônia, não tenho. Inclusive, se nós fizermos o último centro de geração do Amazonas, que eu espero que o Brasil aprenda com o que fez de usina da Amazônia, analise os benefícios e impactos ambientais e conclua que é possível aproveitar o complexo do Tapajós sem afetar índios, sem afetar o meio ambiente, nada. Porque nós fizemos isso em outros locais. Então, é só examinar, fazer um estudo de caso e ver, porque o Tapajós é a última fronteira do Brasil. Também não será regularizado. Também não tem locais para se fazer reservatório de regularização do Tapajós. Então, esses rios da Amazônia, e essa característica do sistema brasileiro, faz com que haja uma necessidade de armazenamento da energia no primeiro semestre do ano, que pode ser feito com reserva e usar no segundo semestre. Isso que eu estou dizendo é uma forma de otimizar a geração hidrelétrica brasileira. O que é otimizar? É produzir mais energia hidrelétrica com os nossos recursos hídricos e, consequentemente, baixar o custo da energia hidrelétrica para o Brasil como um todo.
e aumentar a confiabilidade do sistema, porque as nossas hidrelétricas podem produzir muito mais do que está se visualizando com essa desotimização que o sistema está tendo com a entrada, não é desotimização, a expressão talvez seja forte, com a entrada das usinas que tem que entrar, as eólicas, é uma solução muito interessante, o Brasil não pode abrir mão, tem que aproveitar o seu potencial eólico, agora, para aproveitar de uma maneira otimizada, incorporada no nosso sistema hidrelétrico. Bom, então eu acho que é reversível, nós, neste momento, no setor elétrico brasileiro, no que diz respeito a aspectos técnicos, de escolher as fontes primárias, ajustar o programa de geração do sistema brasileiro nos próximos 20, 30 anos, eu acho que torna-se muito importante uma ampla discussão sobre a questão da usina reversível, a viabilidade dela, o benefício que ela traz de otimização do nosso sistema, não só a nível de operação, como em nível de aumentar a produção de energia do nosso sistema, tanto das hidrelétricas quanto das eólicas. E, com isso, ter um custo menor da energia para os brasileiros, um custo menor e um aumento de confiabilidade no nosso sistema. Porque o setor elétrico brasileiro reage a soluções novas. Muita gente diz assim, não tem uma regulação, não tem regulamentação sobre a sua. Como é que você vai fazer uma usina que entra no sistema consumindo energia? E veja, como é que vai ser a remuneração dela? Mas isso tudo tem maneira de fazer isto, porque o mundo todo usa reversível, porque os sistemas deles são térmicos, o nosso é hidráulico, mas atualmente as características do nosso sistema, com a entrada das eólicas e a entrada das usinas da Amazônia, veja bem, a reversível ela tem um espaço a ocupar no Brasil. É claro que nós temos que encontrar os locais adequados, com quedas elevadas, para ter reservatórios menores, está entendendo? As questões ambientais têm que ser todas elas estudadas, mas nós temos um sistema interligado nacional de transmissão, pode colocar essas reversíveis em qualquer lugar, não precisa ser perto do centro de carga, nos lugares que teria complicação, dificuldade para construir esse tipo de usina. E a usina reversível, ela é uma usina que tem um impacto ambiental menor, porque ela tem 2 reservatórios, os reservatórios não precisam ser muito grandes, se eu tenho uma queda grande, a usina sazonal, eu boto um reservatório a montante que pode ter dimensões menores, tá certo? Em algumas circunstâncias, a reversível tem um impacto local muito menor do que o impacto das usinas nos nossos rios. E mais ainda, eu escolho o lugar onde eu quero colocar. Eu posso colocar essa reversível sazonal num local distante de população indígena, distante de cidades, distante de população, locais que o país tem, o nosso país continental tem. As usinas dos nossos rios nós temos que construir onde tem pessoas morando, porque as pessoas vão morar onde tem a oferta d'água. Então, os nossos rios têm cidade nas proximidades e nós tivemos várias dificuldades de construir alguma dessas hidrelétricas, porque o local já está escolhido, que é o local do rio onde tem queda e tem água. Tá certo? A reversível sazonal, eu boto em qualquer local do nosso sistema. Eu vou escolher um local adequado, com menores impactos ambientais e menores custos. E ela vai ter um papel muito importante. É claro que nós temos que ter um grande debate, temos que ter um entendimento claro desta questão, tá certo? E esse, na minha opinião, é um espaço onde o setor elétrico pode otimizar do ponto de vista técnico de geração no sistema, acoplando de uma maneira eficiente a curva de carga do mercado, com aumento de produção de energia e, consequentemente, redução de custo, e aumento de confiabilidade do nosso sistema. Bom, é isso que eu gostaria de ter dito e espero que tenham me compreendido, tá certo? Alô? Está sem som. Ricardo, está sem som. Tá certo, Tino. Mestre Altino, como o senhor disse, né, nós temos, acho muito importante essa questão que o senhor chamou nessa entrevista. Nós temos eólicas que têm uma produtividade maior do que as outras. Aqui o vento venta mais do que nos outros lugares, né? Então temos condições de ter uma geração eólica com uma produtividade muito elevada, em condições muito boas. Nós temos os reservatórios, né? Que poucos países têm essa capacidade de estocagem que nós temos nos nossos reservatórios. Temos uma geração flexível, que são as turbinas hidrelétricas, né, que são as turbinas hidráulicas, que também nos ajudam nessa transição. Temos um sistema todo interligado, todo interconectado.
Temos uma geografia com relevo e hidraulicidade que permite pensar em soluções envolvendo reversíveis com bastante diversidade. Enfim, nós temos uma quantidade de recursos que são muito interessantes, né? Mas aí a questão que o senhor colocou nós vamos utilizar esses recursos de uma maneira que nós geramos energia renovável no Nordeste e jogamos fora energia renovável no Norte, ou nós vamos tentar equacionar isso e encontrar uma solução que a gente permita usar da melhor maneira os recursos que nós temos e que são vastos, para entregar, como o senhor colocou muito bem, uma energia a um preço que seja acessível para a população e acessível para as atividades econômicas. Enfim, a sua geração entregou, num determinado momento, aquela energia que o país precisava para o seu desenvolvimento, através de várias soluções. É preciso repensar esse setor elétrico, um setor elétrico que seja capaz de entregar essa energia que a sociedade brasileira precisa para o seu bem-estar, para o seu conforto, e que as atividades econômicas também precisam, né? Precisam dessa energia para conseguir uma competitividade, para conseguir uma produtividade que seja capaz de enfrentar as competições, enfim, que você tem hoje nesse mundo. Enfim, aquela energia necessária para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar, a sua geração foi capaz de entregar. Então, o grande desafio que eu acho para novas gerações, né, do setor elétrico brasileiro é pensar dessa forma, pensar que a função principal do setor elétrico não é fazer negócios. A principal função do setor elétrico é entregar uma energia que seja acessível para a sociedade brasileira. Essa é a principal função do setor elétrico. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação sua. Sua entrevista foi muito esclarecedora, eu sempre aprendo muito com o senhor, sempre aprendo muito. E você é uma das poucas pessoas que estão levantando essas questões. Então, eu queria agradecer muito e gostaria de passar a palavra para o grande mestre Altino, para as suas palavras finais nessa entrevista. Tá bom, muito bem. Bom, primeiro eu quero registrar a minha satisfação de ter uma oportunidade de colocar essas questões que durante a minha vida profissional, eu pensei bastante sempre tive assim, uma orientação no sentido de otimizar o sistema, e veja, e acho que o Brasil tem oportunidades fantásticas. Eu queria deixar registrado o seguinte, que, veja, essas possíveis, digamos, limitações que eu estou colocando, não exclui a geração eólica como uma opção muito importante, tá certo, para o Brasil. Nosso recurso eólico é imenso, onshore, não precisamos partir para o offshore, que é mais caro agora, isso pode ficar para um período posterior. Então, o Brasil tem, vamos supor, uma energia limpa, uma energia, veja, não tem emissão de gases de efeito estufa, tá certo? Então, tecnologia dominada. E, veja, eu queria destacar esse aspecto, porque a eólica no Brasil, ela é extremamente, muito mais vantajosa do que dos países do primeiro mundo que estão usando, como a Alemanha, Estados Unidos, etc., e outros países, porque as nossas estações do ano são muito semelhantes uma da outra. No primeiro mundo tem o inverno, que é muito rigoroso, os ventos mudam, então, veja bem, a direção do vento não é a mesma, tá certo? E eu queria dar um destaque a um ponto que você falou aí, que eu achei muito importante, Ricardo, que é o seguinte, que eu queria dar destaque. A geração eólica no Brasil é altamente viável, do ponto de vista tecnológico, não se fala, já é dominado, as torres mais elevadas, etc., e o vento é muito favorável. E eu vou encerrar isso aí tirando um pouco, digamos, a acidez de uma reunião desse tipo, contando uma coisa que eu, digamos, faço com que as pessoas acreditem de fato que os ventos no Brasil, em particular os ventos no Nordeste, são muito bons para a geração eólica, o que dá ao Brasil uma vantagem comparativa com o resto do mundo, com um potencial eólico muito favorável. Veja, há mais de 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal
tá certo? Sem querendo ir para as ilhas, querendo descobrir alguma coisa, tá certo? E não tinha um rumo muito bem estabelecido. Pois bem, saiu, enfrentou o Atlântico, tá certo? E veja, e veio com os ventos que tinham naquela época no Atlântico, tá certo? E esses ventos trouxeram ele de Portugal para o Nordeste. A caravana de Pedro Álvares Cabral chegou no Nordeste, mostrando que há mais de 500 anos tem esses ventos que chegam no Nordeste, que dão à geração eólica uma vantagem comparativa muito grande com o resto do mundo e com o Brasil em particular. Então, eu quero dizer que eu sou um defensor da eólica. Devemos ser. Agora, é claro que a gente defende a eólica da forma mais otimizada possível. Então, a minha mensagem final que eu queria deixar aqui é que o Brasil tem uma situação privilegiada com a geração eólica, os nossos ventos são muito favoráveis, e esse evento de Pedro Álvares Cabral mostra que os ventos vieram lá do Atlântico Norte, tá certo? Dirigindo as caravelas de Pedro Álvares Cabral e chegou no Nordeste brasileiro. Tá certo? Com isso, eu espero que fiquem todos convencidos de que a geração eólica é, de fato, uma geração muito vantajosa no Brasil e que nós devemos avançar. Inicialmente no onshore, depois o offshore fica para um futuro mais distante. Agora, o que eu defendo é que no mundo moderno, na economia moderna, nós devemos buscar o desenvolvimento sempre de uma forma otimizada. O que é que significa essa forma otimizada? É daquele recurso que nós temos, tirarmos a energia por menores custos e a maior confiabilidade, porque isso será benefício para a sociedade e para o Brasil e para as indústrias e para o nosso desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, eu acho que nós devemos dar um tratamento mais adequado do que estamos dando à questão da intermitência, se é essa palavra que devemos usar, para a geração eólica do nosso sistema. E uma das maneiras, tem duas maneiras que melhora essa situação. Uma é a gente espalhar as eólicas pelo Brasil todo para aumentar a diversidade de ventos no nosso parque eólico que atende o sistema interligado brasileiro. A outra é a introdução de reversíveis, que vai permitir a gente ter uma ação de estocagem de energia, armazenamento, e reversível não só diária, tá certo? Como resíduo sazonal, e recuperar uma parte da falta do reservatório nas nossas bacias não regularizadas. Se nós fizermos isso, nós estamos caminhando na direção de otimização do suprimento de energia elétrica no Brasil no futuro, aumentando, reduzindo os custos da energia e aumentando a confiabilidade do nosso sistema. Então, essa seria a minha mensagem final. E obrigado pela atenção e pela oportunidade de eu poder colocar esse panorama para que eu espero que tenha como resultado alguns debates e algumas pessoas se interessarem por esse tema e fazer os aprimoramentos que são necessários nas questões que eu coloquei aqui, porque sempre existe maneira de melhorar, sempre. Né? Muito obrigado, então. Muito obrigado, mestre Altino, e eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham nesses debates, nessas conversas, nessas tertúlias, né, sobre o setor elétrico, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito. Vida que segue e se cuidem.